5h03 agora. A Justiça, como eu disse antes do intervalo, nós vamos falar sobre o transporte coletivo, transporte público, os ônibus. A Justiça mandou a Prefeitura baixar a tarifa do transporte coletivo de R$ 5,00 para R$ 4,75. O prazo para alterar o valor é de 15 dias. Quem explica e está aqui com a gente hoje é o Marcos Papa, do Podemos. Fala, Papa. Tudo bem? Prazer em te receber. Tudo bem, Caparelli. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante para a nossa cidade. Como é que está essa situação? A Prefeitura deve cumprir? Bom, é uma ordem judicial que nós mandamos executar. A Justiça deu prazo de 15 dias, intimou o prefeito para que no prazo de 15 dias ele apresente a prova à Justiça de que mandou reduzir a tarifa de ônibus em Ribeirão Preto. Então, essa intimação foi feita ao prefeito municipal. Ele deve comparecer à Justiça para fazer essa prova que, como diz a sentença do juiz, ele determina então que se cumpra a sentença do tribunal, a decisão do Tribunal de Justiça de se reduzir a tarifa de ônibus em Ribeirão em 25 centavos. O porquê dessa redução? Muito bem. Nós já falamos disso aqui no programa, mas para quem nos acompanha é importante puxar esse fio da meada, porque ele é fácil, mas ele é cumprido. Lá em 2018, quando o prefeito fez um decreto mandando aumentar a tarifa de R$ 3,95 para R$ 4,20, R$ 3,95 para R$ 4,20, eu, através do meu partido, à época, a Rede Sustentabilidade, ingressamos na Justiça para dizer que esse decreto foi ilegal. A decisão da Justiça foi ilegal e abusivo. E mandou, então, lá em 2018, esse processo estava tramitando. Correto? Ele estava sendo julgado, o processo estava tramitando. 2018. 2019, a Prefeitura aumentou de R$ 4,20 para R$ 4,40, lembra? Isso. Nós fomos lá no tribunal e disseram, olha, peraí, se nem aquele de 25 centavos foi julgado, como pode a Prefeitura já aumentar mais 20? Ao que o desembargador imediatamente disse, correto, então que a Prefeitura baixe 20 centavos já. Lembra que em janeiro baixou de R$ 4,40 para R$ 4,20? Por quê? Chama, no mundo do direito, chama fruto da árvore podre. Quer dizer, se lá atrás teve um fato viciado, aquele decreto estava viciado, não poderia ter sido editado um decreto saudável em cima de um viciado. Então, esse de R$ 4,40 para R$ 4,20, a Justiça disse, o desembargador disse, reduza 20 centavos imediatamente. E isso foi feito lá em janeiro de 2020. E agora esses 25, o que é? É aquele de 2018 que transitou em julgado. Esse juridiquês significa que não cabe mais recurso, né? Tramitou em todas as instâncias. Então aquele de 2018, a Justiça deu prazo de 15 dias para a Prefeitura de Ribeirão Preto baixar a tarifa em 25 centavos. O que significa esses 25 centavos? É uma vitória para o usuário do transporte coletivo? Você vai perguntar, são 25 centavos a menos para quem toma 2 ou 4 ônibus por dia. 2 porque você vai e volta. Tem gente que vai e volta no almoço e vai e volta no período da tarde, no final da tarde, para suas residências. Significa uma redução substancial no bolso, mas para quem luta e quem trabalha, né, todos os dias para a melhoria do transporte coletivo. O que significa isso? Muito bem lembrado, Caparelli. 25 centavos para quem toma 4 conduções por dia é R$1 por dia de economia. Isso é significativo. Para uma empresa que paga vale transporte para uma massa de trabalhadores e tudo que a gente quer, emprego e renda para as pessoas, isso é muito significativo. Agora, o importante de tudo isso é levantar uma questão que esse valor da tarifa de Ribeirão Preto de R$ 5,00, mais cara que muitas capitais, o serviço que a Prefeitura devolve para a população é muito ruim. Uma frota sucateada. Então, toda essa batalha jurídica, ela é uma vitória de Ribeirão Preto, do usuário, do empresário da cidade. Eu não fico feliz de precisar ir na Justiça para exigir justiça. O que se deveria fazer, já que a prerrogativa, né, quem está com a caneta na mão para fazer é o prefeito, o correto seria determinar à Secretaria de Administração que se rescindisse, que se rompesse esse contrato. Mas de onde você tirou isso, Papa? Do contrato. Lá no final, nas cláusulas que podem rescindir o contrato, uma delas é descumprimento de cláusula contratual.
E essa frota sucateada que está expondo a população ao risco de morte, ela está vencida desde dezembro do ano retrasado. Então esse anúncio que a prefeitura fez de que agora, no meio do ano, teremos 50 ônibus novos, devia ter sido acompanhado de um pedido de desculpas, porque a frota está sucateada, expondo a população ao risco de morte. Percebe? Então tudo isso é uma luta permanente para que a nossa cidade tenha o transporte público que precisa e merece. A gente estava falando aqui outro dia, não me lembro se foi com você, estava tentando me recordar aqui, não sei se foi contigo, que existem ônibus na cidade, existem carros transitando no nosso dia a dia, que já foram trocados adesivos, porque toda administração ou toda prefeitura coloca o seu emblema, né? Muda um pouquinho e tal. Já foi trocado 3 ou 4 emblemas. Então significa 3 ou 4, vamos colocar 3, são 4, 8, 12 anos. Se você colocar 4 emblemas, o adesivo, né? Significativo ou alusivo à prefeitura atual. São 4, 8, 12, 16 anos. Quer dizer, é muita coisa. É uma frota antiga, né? O ônibus, como a gente já viu, não sei se o Bruno tem as imagens aí para repercutir para a gente, mas a gente já falou sobre várias questões. Ônibus amarrado com arame, saquinho de supermercado. A mulher, quando caiu, essa daí são as rampas de cadeirante. As rampas, né? As plataformas para os cadeirantes subir. Quantas vezes? Essa daí, por exemplo, essa da faixa, da fita zebrada aí é mais do que alusiva a qualquer irresponsabilidade. E aquele que era uma sacolinha de supermercado amarrando, que arremessou aquela senhora para fora do ônibus, é outra aberração, né? Então agora anunciar, os 50 novos ônibus terão Wi-Fi, terão carregador, terão pneu que não estarão careca. Pelo amor de Deus, né? O que a cidade quer apenas é que uma frota decente. Eu tentei amarrar na lei que pensei que você não amarrou com saquinho, não, né? A lei com saquinho, não. Eu tentei amarrar na lei, mas fui voto vencido, que esses pneus tenham suspensão pneumática, que esses ônibus tenham suspensão pneumática. Por que a suspensão pneumática? É um avanço da tecnologia. O que é a suspensão pneumática? É uma evolução em relação ao amortecedor. Então você tem ônibus cuja suspensão é a mola, é o amortecedor. Isso. A pneumática, ela é a ar. Qual que é a vantagem disso? E a tecnologia nos trouxe. Esse problema da rampa de cadeirante, ele acaba, porque o motorista, ele regula automaticamente de acordo com a altura da guia. Então você não tem mais uma rampa que deverá funcionar e poderá travar, enferrujar, como aquela das imagens que se mostrou. Eu tentei colocar isso na lei e fui voto vencido. Mas o Gali assumiu o compromisso conosco aqui, no Mentoria, de que ele colocaria no decreto que regulamentou essa lei. Tudo bem, então tem que ser pneumático mesmo. Agora, o ônibus virá a diesel, lamentavelmente. Tivesse a prefeitura se planejado, Ribeirão Preto é uma das maiores regiões do mundo produtora de biogás, que é uma energia de fonte renovável. O diesel, é um combustível fóssil, que agrava a emissão dos gases do efeito estufa, que provoca câncer, que perturba a saúde das pessoas, que prejudica. Então, comprar ônibus a diesel em 2023 é confissão de falta de planejamento, né? Mas, infelizmente, foi assim que foi. Tentei amarrar em lei também, não consegui, mas, felizmente, a resolução número 8 do Conselho Nacional de Meio Ambiente determinou que nenhum motor, a partir de 1º de janeiro que passou agora, fosse produzido no padrão Euro 5, que é o antigo, agora é o Euro 6. Um avanço não promovido pela Prefeitura, mas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ô Papa, você fala que deveria vir com pedido de desculpa. Vem em tempo, né? Os 50 ônibus prometidos, se não me engano é para o meio do ano, eles vêm em tempo. Lógico que a gente queria que as coisas saíssem, e vou me justificar a minha colocação e a minha pergunta. Porque outras coisas prometidas pela administração também demoraram a sair. E muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Vou citar a pandemia como um dos problemas, que não era para acontecer, né? Que não era para ter atraso, como foi o caso do AME, como foi o caso do Bom Prato e assim outras coisas na cidade. Agora, elas são muito bem-vindas, e o que você disse é importante. Vir com a diesel, são coisas que mostram que o planejamento não funciona, né? Ela vem em tempo, que bom, né? Que bom que venham ônibus novos, que venham, são
200 e tantos ônibus, não é isso? No total, deverá ser substituído 200 ônibus. 200 ônibus. Para uma frota de 352. Para 352. É que desses 200 já estão vencidos desde dezembro do ano retrasado. Ok, não. Eu penso que deveriam ser trocados todos, penso eu. Agora, para a população que anda, e como a gente disse, tem gente que toma, muita gente que toma ônibus, e muita gente que toma ônibus, 4 ônibus por dia, realmente é sofrido. Tem que ter uma frota compatível com a cidade. Você falou do pneumático aí, como é que é o negócio? Suspensão pneumática. Ribeirão tinha que ter trator, né? Porque para andar no trânsito de Ribeirão, no piso de Ribeirão, estão recuperando alguns pontos, mas tem lugar que, pelo amor de Deus, né? Não vou nem falar da 9 de julho. A 9 de julho a gente não fala mais, porque já enterraram, lamentavelmente, né? 9 de julho está pedindo socorro. Né? A gente espera que alguma coisa seja feita. Eu não acredito, porque até a CE ou CPI. Posso falar um pouquinho disso? Pode? Não, porque eu adverti a administração por escrito, esse projeto de lei, esse projeto que a prefeitura está fazendo tardiamente de restauro da 9 de julho, porque o problema não é o tombamento do paralelepípedo, da avenida como um todo, inclusive, aquelas cibipirunas estão tombadas também. O problema é ficar 200 anos sem dar manutenção na 9 de julho. Esse é o problema. Então, se está tombado, não adianta chorar. Está tombado. E está tombado o paralelepípedo, está tombada a cibipiruna. Parelli, uma cibipiruna daquele porte arremessa para a atmosfera de Ribeirão Preto em torno de 300 a 500 litros de água por dia. Como é que é? Sim, senhor. Uma cibipiruna daquele porte, ela bombeia para a atmosfera. Ela é uma bomba viva, né? Uma ferramenta inventada pelo Papai do Céu. Ela bombeia para a atmosfera de 300 a 500 litros de água por dia. Aquele bosque de cibipiruna. Ocorre que o projeto que está falando que haverá uma cama de concreto por baixo do paralelepípedo, como é que eles vão calçar aquela cama de concreto sem rompimento das raízes da cibipiruna? É isso que os ecólogos estão notificando o nosso mandato, e nós já oficiamos a prefeitura a respeito disso e também o Conselho Municipal de Meio Ambiente para que se manifeste. Onde está o laudo que garanta que essa obra não vai matar as cibipirunas? Tá certo? Porque foi feita aquela coisa horrorosa com a gameleira na esquina da Bernardino de Campos com a Independência, né? Uma gameleira centenária, plantado pelo tio da Débora, a minha namorada, plantado pelo tio dela, aquela gameleira. Então, aquela obra atrasada, eles podiam ter feito que a fiação desviasse, eles podiam fazer 200 coisas. O que eles fizeram? Foram lá e mutilaram a árvore, não se sabe se ela vai morrer ou viver. Eu estou fazendo com antecedência, onde está o documento da administração que garante que essas cibipirunas não irão morrer. Ribeirão Preto não pode ficar sem aquele bosque. Deixa só para a gente completar a 9 de julho. O que fizeram com a 9 de julho é criminoso. Deixaram abandonar a 9 de julho, consecutivamente abandonaram os comerciantes, abandonaram toda aquela região. Com relação à gameleira aí, ela fica na Independência com a Bernardino, não é isso? Exatamente. Na Independência com a Naquela Bernardino. pracinha, aquele triângulozinho pequenininho. Outro local ali, estive ali outro dia num comércio de um amigo e realmente está terrível ali. A gente veio para falar de transporte público, mas vamos aproveitar para falar de cidade. Tem gente ali perdendo 70% da clientela. E detalhe, a obra está parada. Tem um ou outro funcionário. O túnel está andando, mas a obra, que podia ter sido feita depois, fica aqui a reclamação, porque tem gente ali, gente, que está fechando. Posto de gasolina que já fechou, posto de gasolina que pode vir a fechar e muitos outros comércios ali que estão perdendo. Um dos amigos ali perdeu 70% da clientela. Mas, Papa, vamos... Aproveitar que nós estamos ao vivo, pedir, por favor, o pessoal da imprensa da prefeitura que está acompanhando o programa, a gente sabe que acompanha, esse requerimento foi aprovado na Câmara dia 9 de fevereiro, então já está de posse da Secretaria de Obras que precisa se manifestar a respeito do assunto. O requerimento que pergunta qual o documento que a prefeitura está se baseando para garantir que uma intervenção tão drástica assim, na 9 de julho, não vai matar as cibipirunas quando... se executado esse projeto que a prefeitura quer, que é uma cama de concreto por baixo do paralelepípedo. Com todo respeito à cibipiruna, se não matar os comerciantes antes. Então, né? Isso aí a gente documentou também. Prejudicou muita gente por ali. Bom, Papa, com relação ao transporte coletivo, há risco dessa diminuição da tarifa não entrar em vigor?
ou em prática? Caparelli, eu vou à justiça exigir justiça, eu estou brigando para que reduza, o juiz mandou reduzir. Se a prefeitura vai inventar algum estratagema para não cumprir uma ordem judicial, eu não sei, né? O que eu fiz foi, olha, o juiz provou, a justiça provou, né, que o nosso pedido, o nosso apontamento de que aquele decreto era ilegal e abusivo, a justiça confirmou e determinou a redução da tarifa. Eu espero que assim a administração proceda imediatamente. Bom, a gente já falou sobre a questão da diminuição da tarifa e a gente espera que seja cumprido, né? Porque são 25 centavos por viagem que o usuário do transporte coletivo, mas eu queria voltar a falar com você também, Papa, e a gente já falou um pouco sobre, cada vez que a gente fala do transporte coletivo, a gente traz com relação, independente do valor que seja, né, a questão da qualidade do serviço, né? Qual a expectativa que se tem com relação à melhoria do transporte coletivo? A gente já falou do Wi-Fi e do ar-condicionado. Ok. E carregador de celular. Carregador de celular também. E prometeram um ônibus com pneu que não esteja careca. É o mínimo, né? Achei que era piada, mas não é. Careca aqui... Só tem eu. Só nós. Outro dia munícipe falou, Papa, eu vi um ônibus com pneu mais careca que você. Ele me falou na rua isso. E ele tinha total razão. Mas qual é a expectativa que se tem quando se fala em transporte coletivo ou melhoria do transporte coletivo, melhoria consecutivamente para o usuário também, Papa? Bom, com esse contrato que está aí, eu não tenho fé nisso. Vamos relembrar que o Tribunal de Contas condenou a licitação e o contrato. E a prefeitura vem colocando remendo novo em pano velho, o que eu digo que é remendo velho em pano podre. Eu não acredito, porque deram 17 milhões, agora deram 80, 90 milhões, perdoaram a dívida lá que eles não pagavam a taxa de gerenciamento, que era mais de 17 milhões, os créditos do cartão de 140 milhões, o Morandini fez as contas aqui um dia, deu quase 150 milhões. Então, eu não acredito que esse contrato seja cumprido pela concessionária. O que eu defendo, já que eles não cumprem contrato, rescinda-se o contrato, cancele, e que se faça um novo estudo, né, de origem e destino, que vai dizer como deve ser a nova licitação e um novo contrato, é o que eu defendo. Agora, alguma maquiagem poderá ser feita, porque ano que vem tem eleição. Rescindir um contrato com o consórcio. É o consórcio, exatamente. Mas nós teremos candidatos a uma nova licitação? Caparelli, esse é o problema. As cidades que fazem isso com planejamento, né? Vamos lembrar, essa administração... Mas não se tem planejamento nesse mas essa sentido. Administração não está indo para o primeiro, ela não está no primeiro ano, ela está indo para o último. Ou seja, ela não fez. Então, que se faça esse passo, mas com planejamento. Porque o que está sendo feito agora é um remedo. Vão fazer algum tipo de maquiagem aí, porque o ano que vem tem eleição, então vão trocar esses 150 ônibus, depois não vão aumentar a tarifa até o ano que vem, foi o que a administração nos disse, né? Porque com essa dinheirama que está indo para lá, só faltava não ir. Falta também a administração publicar o custo detalhado desse sistema de transporte público em Ribeirão. São 350 ônibus, 121 linhas. Nós não estamos falando de uma doença incurável. Tem cura, mas precisa ter compromisso com a população. Valeu, Papa. Obrigado. Um abraço. Eu lhe agradeço a oportunidade de estar aqui e também de falar com todos sobre esse assunto tão importante. Valeu. Nós vamos